Tumulto na Câmara de Vereadores de Lusiânia. Parlamentares se agridem durante a eleição do novo presidente da Câmara. Chapas discordaram dos números e sessão é suspensa. Todos os detalhes dessa confusão a gente te mostra daqui a pouco. E continuam internadas 2 vítimas da sequência de acidentes na BR-060. A mulher que estava grávida de 8 meses perdeu o bebê. O filho dela de 4 anos também segue internado em estado grave. E foi enterrado em Alexânia o corpo do rapaz de 22 anos que tentava ajudar no socorro e foi atropelado. Chegam ao 12º dia as buscas pelo turista desaparecido na região da Chapada dos Veadeiros. Escola de Educação Infantil é inaugurada no Jardim Gá, um pedido antigo dos moradores da região. Hoje tem prato do dia e cantor ao vivo aqui no estúdio. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde. Foram liberados ontem do IML de Formosa os corpos de 2 vítimas fatais da sequência de acidentes na BR-060, que terminou com 3 mortos e 3 feridos. Eu estou perguntando para Deus como é que eu ainda estou firme. Richardson tenta encontrar forças para superar a perda trágica do pai. No caminho, eu tentando ligar para meu pai, tentando ligar para minha mãe, para minha irmã, nada. E aí, com muita luta, eu consegui falar com minha mãe. Aí foi quando ela falou. Adailton Alves Santana, de 65 anos, voltava com a família de Goiânia para Brasília pela BR-060. A Polícia Rodoviária Federal disse que ele bateu em outro carro quando estava perto de Alexânia. Depois da batida, Adailton saiu do carro com o neto. Um jovem viu o acidente e parou para ajudar. Os 2 ficaram no canteiro central e foram surpreendidos por um carro desgovernado que atropelou os 2. Nossa senhora, matou. Deus me livre, velho. Adailton, que estava com o neto no colo, e o Alisson Pereira, de 22 anos, morreram na hora. A criança teve ferimentos graves. 3 mulheres que estavam no carro parado no canteiro central também se feriram. Uma delas estava grávida de 8 meses e perdeu o bebê. Quando foi por volta de 1 e pouco da manhã, ela teve que entrar em cirurgia porque minha sobrinha, ai meu Deus, eu tinha perdido minha sobrinha. O motorista do carro que atropelou o idoso e o jovem fugiu depois do acidente, mas foi preso ao dar entrada no Hospital Regional de Alexânia. Hugton Batista da Silva, de 44 anos, passou por teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool. A Polícia Civil disse que Hugton se negou a prestar depoimento. Ele está preso no CIOPS de Águas Lindas. O corpo de Adailton será enterrado nesta quinta-feira no estado do Maranhão. Ele era natural de Presidente Dutra. O bebê que morreu na barriga da mãe também vai ser enterrado no Maranhão. Já o corpo de Alisson Gomes, o rapaz de 22 anos que tentou ajudar a família e morreu atropelado, foi enterrado hoje pela manhã lá em Alexânia. A nossa equipe esteve na cidade e conversou com parentes da vítima. O Alisson Gomes era muito querido pelo espírito sempre solidário. Era um menino esforçado, muito prestativo. Ele sempre queria ajudar. Semana passada ele passou a semana inteira levando minha tia, que precisava fazer uma cirurgia urgente, para Goiânia com a minha mãe. Voltava, sempre cuidando, sabe? Muito prestativo, um bom menino, sempre amoroso. Ele era sistemático, mas era uma pessoa maravilhosa. O jovem de 22 anos era muito conhecido aqui na cidade, nasceu e cresceu em Alexânia. Era o filho caçula de 3 irmãos. Depois de casado, se mudou para a chácara, à margem da BR-060, onde ajudava o pai na criação de gado leiteiro. Foi com a intenção de ajudar que o chacareiro perdeu a vida. O Alisson dava socorro às vítimas de um acidente na BR-060, em frente à chácara onde morava, quando foi atropelado por outro carro desgovernado. A esposa lembra que o marido sempre ajudava nos acidentes, que são comuns naquele ponto. Toda semana tinha um acidente, tinha uma tragédia, e ele sempre estava ali, vendo, ajudando as pessoas, atencioso até mesmo com os policiais, sabe, que estava lá. Para a família, a disposição em salvar vidas era a vocação do jovem, que sonhava em um dia se tornar policial rodoviário. Voltei a estudar por causa dele, que ele falou para mim assim, Lô, estuda,
E a gente vai passar na polícia rodoviária e nós vamos trabalhar junto, eu, você e o Ju. E nós temos imagens da missa de corpo presente realizada hoje pela manhã, antes do enterro lá em Alexânia. Muita gente esteve presente, entre amigos, parentes e pessoas que se comoveram com o acidente. O Alisson, como a gente viu aí na reportagem, era muito querido, gostava de ajudar as pessoas e queria ser policial. E apenas uma das vítimas do acidente que foi levada para o hospital já foi liberada. A mulher que perdeu o bebê permanece internada. O filho dela, de 4 anos, que foi arremessado no atropelamento, também segue internado em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. E 17 pessoas foram presas por fazer manutenção clandestina em aviões e helicópteros. Eles eram usados em diversos crimes. Os hangares em Goiânia e Anápolis funcionavam como desmanches de avião. Em 2 dias de operação foram fechadas 8 oficinas clandestinas para reparo e manutenção de aeronaves sem registro da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. 33 aviões e helicópteros sem qualquer segurança de voo foram apreendidos na operação, além de uma grande quantidade de peças importadas ilegalmente e até fabricadas aqui de forma artesanal. Muitas aeronaves entram em sobrevoo, têm autorização de sobrevoo, só que elas não saem do país, elas não retornam e ficam aqui clandestinamente. É uma das formas. Ou então podem entrar desmontadas de forma clandestina no país. Durante a operação, 17 pessoas foram presas em flagrante por exercerem irregularmente a profissão de mecânico de aeronave, sem qualquer qualificação ou registro. Esses falsos mecânicos também poderão responder criminalmente por expor a risco a segurança da aviação civil. Essas pessoas não tinham nenhum tipo de habilitação da ANAC e não comprovaram nenhum tipo de treinamento para realizar aquela atividade que estavam realizando, que pode causar inclusive um acidente e mortes. Uma arma de fogo foi apreendida. A principal suspeita da polícia é que essas aeronaves serviam para o tráfico internacional de drogas. São aeronaves que elas são montadas justamente para serem operacionalizadas no crime. Tanto a aeronave quanto o piloto não é habilitado em sua maioria. Inclusive essas aeronaves elas voam a baixa altura para não ser pega pelo radar, pela Força Aérea Brasileira. A operação envolveu a ANAC, a Receita Federal, o Serviço Aéreo do Estado e o GRAER, Grupo de Rádio Patrulha da Polícia Militar. O trabalho agora é para localizar os donos dessas oficinas clandestinas e também das aeronaves irregulares. É uma aeronave que não vai voar no mundo civil, ela vai voar no mundo negro. Com certeza eles utilizam essas aeronaves, digamos assim, Frankenstein montadas, pedaço de um, pedaço de outro, peças não homologadas, colocadas justamente para esse tipo de tráfico internacional de droga. E uma operação do Batalhão de Trânsito de Goiânia prendeu dezenas de foragidos, a maior parte com passagens por furto, roubo e homicídios. No total, 28 foragidos foram recapturados. O capitão Igor comandou esta operação. Vamos entender melhor, capitão, quais foram os crimes dessas pessoas. Bom, a gente tem crimes diversos, né? O foco principal era retirar das ruas pessoas com problemas com a justiça ou mesmo com seus regimes de cumprimento, né, de pena. A operação é essa que foi desencadeada por determinação do Comando Geral, do nosso CPC, né, e do Batalhão de Trânsito. E nós vamos agora ao vivo com o Danilo Moreira, que fala direto da Câmara de Vereadores de Lusiânia, onde teve um tumulto, uma confusão agora de manhã. Danilo, conta pra gente o que aconteceu por aí. Boa tarde para você. Oi, Thalia, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal Primeira Edição. Exatamente, começou a votação aqui na Câmara Municipal de Lusiânia por volta das 9 horas da manhã. Por volta das 10 horas da manhã, começou uma confusão entre os vereadores, oposição e base aliada. Logo depois, o clima esquentou ainda mais, os vereadores começaram a recolher os microfones, a sessão precisou ser suspensa. Aí foi chamada a polícia, chamaram o SAMU, já que alguns vereadores passaram mal. Foi o caso do vereador Paulinho Cabeleireiro, a pressão dele caiu, ele precisou ser atendido aqui, mas não teve agressão entre outros vereadores. Para mais informações, eu vou conversar com o comandante que participou aqui dessa ocorrência, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera, Primeira Edição. Como é que foi essa confusão aqui dentro? Por que a polícia teve que vir até o local?
Boa tarde. Por volta de 9h50 fui informado que a chapa tinha esquentado aqui na Câmara de Vereadores Lusiânia. A gente já tem uma experiência ao longo do estado, com essas situações de briga política e tudo, e achamos melhor descer com um contingente de média 15 policiais para evitar o confronto de vereadores com vereadores e também de sociedade de vereadores ou mesmo da sociedade com sociedade. Porque é igual time de futebol, um torce para uma ala, outra para outra. Então tem os problemas e só não conseguimos evitar as palavras de baixo calão e as ofensas de um vereador, vereadoras, assim um com o outro. A ala partidária contra a outra ala. As primeiras informações aí davam conta que tinha vereador que tinha sido agredido por outro vereador. Teve essa agressão mesmo ou foi só ofensas mesmo? Desde o momento que nós chegamos, fizemos o isolamento para evitar a agressão física. Agora, a agressão verbal, isso aí acontece de ambas as partes. Tanto mulher para homem, homem para mulher e assim por diante. E até a plateia com os vereadores. Mas não tivemos nenhuma agressão física que presenciamos. Os populares chegaram a invadir o plenário ou não? Chegamos para evitar a invasão e um quebra-quebra. A sessão agora foi suspensa, né? A polícia continua aqui para dar o suporte. Como é que continua o trabalho aqui? A sessão foi remarcada para segunda-feira e a Polícia Militar está à disposição e também não podemos ficar só lá, porque é época de Natal. A bandidagem quer agir, então temos que cuidar também aqui na Câmara se precisar vir e na rua também para não deixar vândalos, assaltantes, vagabundos vir fazer a feira na nossa cidade. Também temos que cuidar diuturnamente, porque Natal, cada um vamos cuidar dos seus veículos, suas casas, evitar o conto achadinho, porque o bandido quer dinheiro, então vai vir. Se vier aqui, a Polícia Militar está preparada para botar esses vagabundos que vêm para querer agir na nossa região para fora do estado. Comandante, neste caso aqui é registrado o boletim de ocorrência, nesse caso aqui na Câmara Municipal? É registrado um apoio. Como não teve pessoas envolvidas que passou mal, precisou levar para a delegacia, agressão física, então só apenas o SAMU que atendeu aí, mas seja por conta do SAMU. É registrado apenas o apoio. Ok, comandante, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal. Nós que agradecemos e a Polícia Militar está para proteger o cidadão de bem. Muito obrigado. Isso aí, Thalia, a gente continua aqui na Câmara Municipal acompanhando aí, porque essa sessão pode ser que volte às 2h da tarde, mas também pode ser que ela seja remarcada para outro dia. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Danilo. Muito obrigado pelas suas informações. O Danilo continua lá acompanhando. Qualquer coisa a gente retorna com ele. Bom trabalho para você, Danilo. E um assessor da presidência da Câmara de Vereadores de Goiânia foi preso com um RG falso. Ele é suspeito de participar de uma quadrilha especializada em assaltar bancos no Maranhão. Henrique Caluzzi de Oliveira, de 32 anos, foi parado numa abordagem da polícia em Goiânia e apresentou uma identidade falsa. No documento, aparecia o nome Henrique Soltes Caluzzi. Uma equipe do Giro que fez uma abordagem padrão numa rua da cidade e esse cidadão apresentou uma documentação falsa. O homem tinha tomado posse na Câmara de Vereadores de Goiânia há poucos dias como assessor comissionado da presidência. O salário, mais de R$ 3.800. O suspeito tinha um mandado de prisão em aberto por roubo. A polícia disse que ele fazia parte de uma quadrilha especializada em roubar bancos no Maranhão, também no Piauí e aqui em Goiás. Henrique já havia sido preso em 2017 no Maranhão com um armamento pesado. Agora ele pode responder por uso de documento falso e posse de munição. Aqui em Goiás, esses delitos que ele foi autuado, uso de documento falso, mais posse de munição de arma de fogo de uso permitido. A Câmara de Vereadores de Goiânia disse por nota que já demitiu o servidor comissionado e está à disposição para colaborar com as investigações sobre esse caso. E do começo do ano até agora, pelo menos 170 armas de fabricação caseira foram apreendidas. Pois elas são feitas de qualquer jeito, no improviso e têm poder aí similar às fabricadas legalmente. Planaltina, Varjão, Ceilândia, Novo Gama, Samambaia, Santa Maria. Em 16 dias, 8 armas de fabricação caseira apreendidas no DF. Significa que a cada 2 dias, uma arma dessas é tirada das ruas. A última foi essa aí, com capacidade para 3 tiros de uma só vez, apreendida pela PM no Riacho Fundo, na segunda-feira. Numa única arma, você tinha 3 canos, 3 calibres diferentes. Imagina se os 3 dispositivos são disparados simultaneamente.
De janeiro até o dia 15 de novembro, 176 armas de fabricação caseira foram retiradas de circulação. A gente está vendo isso, essa percepção desse aumento, literalmente com abordagens em locais onde a gente está tendo um índice maior. Todas as armas apreendidas no Distrito Federal são trazidas para o Instituto de Criminalística e testadas aqui no Laboratório de Balística, inclusive as de fabricação artesanal. A gente vai acompanhar um desses testes, mas como essas armas não têm a mínima segurança, elas podem soltar peças, ninguém pode ficar aqui dentro, nem mesmo o perito que faz os testes. A arma tem calibre 22. Olha o tamanho da bala e o tamanho do estrago que ela faz. No segundo teste, o perito usa uma arma profissional com o mesmo calibre para fazer a comparação. Nesse caso, como a arma foi produzida pela indústria e passou por testes de segurança, ele mesmo dispara. O resultado final, com tiros das duas armas, a artesanal e a profissional, é praticamente o mesmo. Os dois casos seria fatal, né? Seria fatal. Dependendo da região do corpo que atinja, certamente fatal. Todos os meses, 250 armas apreendidas chegam ao Instituto de Criminalística para testes. Cerca de 10% são de fabricação caseira. Em alguns casos, é difícil acreditar que elas são de verdade. Então, isso daqui não é uma arma de brinquedo, inclusive é de um calibre que tem um poder lesivo alto, né? Normalmente é um calibre que é utilizado em espingardas, essa arma é de calibre 12. Então, a pessoa que manuseia mesmo, ela se expõe ao risco, né, de utilizar essa arma, né? É desse risco que a gente está falando. A arma calibre 38, de fabricação improvisada, dispara, mas se solta do disparador sem atingir o alvo. Numa segunda tentativa, a arma dispara sem se soltar. E o tiro acerta o alvo em cheio. Então, uma pessoa abordada por um assaltante portando uma arma dessa daqui, ela pode se enganar e achar que é uma arma falsa, que não vai oferecer risco a ela, e realmente é um engano, pode ser um engano. Ela tem um alto potencial lesivo também. Os testes feitos aqui ajudam nas investigações de crimes praticados com esse tipo de armamento. Todas as armas passam por aqui, sempre que a gente identifica que tem armas com características semelhantes entre si, a gente tenta orientar a investigação e indicar para eles que talvez seja uma mesma pessoa fabricando essa arma e distribuindo para diversas regiões administrativas, né? Então, como todas vêm para cá, aqui a gente consegue identificar isso. Já foram emitidos documentos indicando, olha, tem alguém que está fabricando, vamos procurar essa pessoa, quem sabe isso daí diminua a quantidade de armas que estejam disponíveis também. Por isso que é importante a comunidade, e a gente sabe que somente com essa parceria com a comunidade de informar onde que isso está acontecendo, seja através do 190, seja num caráter mais próximo com o batalhão da área. E veja a seguir, tem a reclamação do Jardim Europa por causa de problemas de coleta de lixo e os problemas de acessibilidade em várias cidades aqui do estado. A gente volta logo depois dos comerciais.